Querida irmã, Deus seja louvado, hoje, agora e por toda a eternidade. A Ele toda a honra e toda a glória. Nele encontramos o que nós precisamos. É nele que se realiza todo o nosso ser. É em Jesus que está tudo que nós almejamos nesta vida. Felicidade, alegria, paz, como as pessoas não sabem ou não querem. Então vivem angustiadas, triste macambúzia. Praticam os piores horrores deste mundo porque não conhecem a Deus, como diz a palavra do Senhor. Porque eles não conhecem a Deus, não têm a esperança que vocês têm, que nós temos. Mas nós não somos das trevas, somos da luz. Por isso, devemos cada dia produzir frutos, ações que dê frutos para a construção do reino de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nós todos, se o ser humano compreendesse o que é o amor de Deus e aquilo que ele tem por nós, imagine se as igrejas caberiam do tanto ou o tanto de pessoas que acorreriam para esses lugares. O ser humano, quando está doente, vai para um hospital. Vai para um hospital. O ser humano que reconhece sua fragilidade, vai à igreja. Que reconhece o seu nada, vai à igreja. Porque somos todos doentes. Doentes do pecado. Doentes porque nós não somos nada sem Deus. E abençoado aquele que procura o Senhor, que daria ao homem pela sua vida, em troca da sua vida. O que dá o homem em troca da sua vida, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós, seres humanos, buscamos preservar a nossa vida física, indo ao hospital, tomando remédio, fazendo malhação, como tem gente que faz, né, nas academias, e tantas outras coisas, gastam milhões com perfumes, roupas, penteados, enchimento na pele, operações plásticas. Tantas coisas para se sentir bem. E esquece muitas vezes do que verdadeiramente é necessário. Buscar o Senhor, confiar nele, se entregar em suas mãos. Aqui seu Ayrton, conhecido como Ayrton Taxista. Se inscreva no canal, deixe um joinha aí no sininho, acione o sininho e compartilhe, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 6 de setembro de 2023, quarta-feira. A primeira leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 1 a 8. O salmo de hoje é o Salmo 51. Confia na clemência do meu Deus. Confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Vamos lembrar aquela música, né? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, oh, com fé, esperança e amor. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, hoje é segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 38 a 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. Pediram a Jesus um favor em favor dela.
pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus impunha as mãos em cada uma delas e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas dos judeus. Ou melhor, pregava na sinagoga da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, traz o teu encanto, enche a minha vida. Quero ser fiel a Deus e cumprir a minha missão. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, nos traz muitas lições. Primeiro, devemos interceder junto a Jesus, para que Ele venha libertar aqueles que estão enfermos, físico e espiritualmente. Jesus foi à casa de Simão Pedro, que é Pedro Rocha, que Jesus constituiu como a pedra angular da sua igreja, a pedra visível, que hoje é Francisco. De Pedro até Francisco são 266 papas. A sucessão ininterrupta, para que nós saibamos que a promessa de Cristo, aquilo que ele estabeleceu, nunca será destruída. Então, ele vai lá, encontra a sogra de Pedro, que sofrendo bastante com febre alta. Jesus se inclina sobre ela e ameaça a febre e ela a deixa. Primeiro, Jesus, o ato de se inclinar uma pessoa doente é quebrar um costume, né? Os intelectuais chamam quebrar um paradigma. Primeiro, que ninguém poderia tocar em doente, e pior fosse mulher. Mas Jesus quebra isso e vai lá para dizer que ele é a nossa cura, ele é a nossa libertação. E ela foi curada imediatamente. E qual é o passo daquele que foi libertado por nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a ação? Qual é a conduta? Depois de ser livre, liberto, deixar que Jesus cure a enfermidade, é colocar a serviço. Ela começou a servir. E nós servimos a Deus? Muitas vezes nem compartilhamos a palavra do Senhor para que outras pessoas possam também se alimentar com a palavra. Pois sim, muitas vezes dedicamos tempo a coisas que não têm sentido, mas aquilo que tem sentido nem sempre damos a atenção devida. O pôr do sol, depois do pôr do sol, levavam a Jesus doentes de todos os males. E Jesus impunha as mãos e cada um deles ficavam curados. Precisamos levar a Jesus as pessoas, meu irmão, minha irmã, para que sejam curados da lepra do pecado, da lepra da mentira, da doença do desrespeito pela vida, da doença do comodismo, da doença das mentiras, da doença da perseguição uns pelos outros, da doença da inércia de muitos católicos que vivem parados ou defendendo
o inimigo de Cristo. Como tem católico nesse Brasil que defende ideologia contra Jesus. Como tem. E fazem isso com uma ênfase que quem vê parece que estão certos. Porque hoje nesse país, se determinada ideologia disser que uma cobra é simplesmente uma corda, você tem que dizer que é. Porque se você disser que não é, você vai se ver com eles. É muito triste. Estamos vendo. Precisa deixar que Jesus coloque sua mão e liberte, cure dessas enfermidades. Porque de muitos saíram demônios. Porque esses males, muitos deles, principalmente da infidelidade, da apatia de muitos, da conivência com o que vai de encontro à palavra de Deus, é fruto da ação do inimigo. Se ele conhece Jesus, Jesus mandava aqueles caras porque ele sabia quem era o Messias. Então, não pensem que ele não vai falar o nome de Jesus. Ele vai utilizar o nome de Jesus, vai falar das coisas de Deus, falar de Nossa Senhora, para enganar. Para enganar. Jesus disse, cala-se, cala-se. Tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava e não deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Quem Jesus ameaçava? O diabo, o inimigo de Deus, que tem muita gente louvando ele aí hoje em dia, lamentavelmente. Ao raiar do dia, Jesus saiu para um lugar deserto. Jesus saiu para rezar, que nós devemos sempre encontrar tempo para oração. Nesse momento aqui, isso aqui é oração. Mas o seu momento só a sós em oração. O seu momento em família em oração. O seu momento, o nosso momento, na casa de Deus, com a família de Deus, com todos os membros reunidos em oração agradável a Deus. Sacrifício de Cristo na Santa Missa. Então Jesus, as multidões procuravam Jesus, indo até onde ele estava e pedindo para não deixá-los. Porque estar com Jesus é bom. Porque estar com Jesus é bom. Mas muitas vezes era porque eles viam os milagres e ficando extasiado com isso, melhor dizendo, eles acorriam sempre a Jesus, porque ele multiplicava os pães. Então, ninguém passava necessidade. Mas Jesus disse, eu devo ir a outra cidade também anunciar, porque para isso foi que eu fui enviado. Nós também devemos estar sempre prontos para anunciar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que nós recebemos o batismo. Foi para isso que nós nascemos. Para isso que ele nos dá essa compreensão. Pregava nas sinagogas. Jesus pregava. Tem gente que diz que não precisa de pregação. Está dizendo que Jesus fez coisas erradas. Porque quando alguém diz que não precisa de pregação para compreendê-las, ele está dizendo que Jesus fez coisa errada, porque Jesus pregava. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado porque não acreditou, nos diz Jesus. Se não acreditar que eu sou, morre no vosso pecado. Quer dizer, se não acreditar que Jesus é Deus, morre no pecado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por mim. Esta é a palavra da libertação. Esta é a palavra que nós devemos anunciar. Quem vem a mim nunca morrerá. Isso é Jesus que diz. Esta palavra devemos anunciar, como Jesus anunciou. Quem vem a mim nunca mais terá sede e fome. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem entra por mim, entra e sairá, encontrará pastagem. Isso nós devemos anunciar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu com o óleo santo e o seu Espírito para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos da prisão e
abrir os olhos dos cegos e anunciar o ano do perdão, o ano da graça do Senhor. Isso nós devemos anunciar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, busquemos nosso Senhor e Ele nos dará o que pedir o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com Jesus ressuscitado e com Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.